Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Foco Empresarial. E hoje nós vamos falar sobre nutrição, como nós atrelamos esse assunto ao nosso dia de trabalho. E para falar desse assunto hoje, nós temos aqui a Thaís Polizelli. Olá, Thaís, tudo bem? Tudo bem, Camila. Tudo jóia, seja bem-vinda. A Thaís, ela é nutricionista e é pós-graduanda em nutrição clínica. E para já começarmos a falar desse assunto, Thaís, eu gostaria que você nos desse algumas dicas, que você nos explicasse qual é a maneira mais adequada de nos alimentarmos, qual é o período, de intervalo entre uma refeição e outra. Bom, o ideal é fazer de 5 a 6 refeições ao dia e fracionar durante o dia essas refeições. Então, daria em torno a cada 3 horas, 2 horas, fazer uma refeição pequena, um lanche. Mas isso varia muito de pessoa para pessoa, é sempre individualizado em consultório. Tem pessoas que às vezes em 2 horas já sentem mais fome, tem pessoas que demoram um pouco mais de 3 horas para sentir fome. Mas o certo é fazer 6 refeições ao dia. E a importância de se fazer essas 6 refeições ao dia, fracionar essa refeição, é inúmeras. Mas as que eu acho mais importante eu trouxe para hoje é da gente preservar a massa magra, a gente preserva a nossa musculatura, porque se a gente comer fracionadamente durante o dia, a gente vai dar todo o substrato que o nosso corpo precisa para gerar energia, para se manter ativo referente às nossas atividades diárias, tá? A segunda é que a gente não ativa o sistema de armazenamento de gordura, porque a gente acaba absorvendo o que a gente precisa naquele momento para aquela refeição, aquela necessidade, e o resto a gente elimina. Então a gente não vai ter que armazenar em forma de gordura abdominal para a gente poder utilizar depois, porque o corpo entende que a cada 3 horas, a cada 3 horas e meia, sempre vai entrar algum alimento e que daí ele consegue utilizar o que ele está precisando no momento, tá? E Thaís, me diz uma outra coisa. A gente sabe que o dia a dia das pessoas é muito corrido, a gente está num momento em que a sociedade ela está sempre na correria, né? E às vezes essa pessoa, ela faz um almoço rápido e às vezes nem um almoço de maneira adequada essa pessoa consegue fazer. Qual a dica que você dá para essa pessoa? Levar um lanchinho, comer uma fruta, uma barra de cereal? O que você acha, Thaís, que a pessoa pode fazer para tentar amenizar ao máximo, que a rotina seja incorreta? A dica principal, fora levar uns lanchinhos na bolsa, é organização e planejamento. Isso eu já deixo claro nas primeiras consultas, porque se você não se organizar, não planejar o dia de amanhã, hoje, você não vai conseguir ter uma alimentação saudável. Tudo na nossa vida tem planejamento, né, Thaís? Isso. Por que a alimentação seria diferente, né? Isso, tem que planejar então. Eu aconselho sempre tirar um dia da semana, um sábado, um domingo, ou um dia mais tranquilo da rotina da pessoa, e ela preparar tanto as refeições principais, como já deixar fruta, verdura e lanche já lavado na geladeira em porções adequadas, para consumir na semana. E fora isso, eu aconselho sempre andar com as oleaginosas na bolsa, que são as castanhas, as nozes e fruta. Além da fruta in natura, eu sempre oriento também frutas secas, frutas desidratadas e liofilizadas, que elas já sempre vêm em saquinho, então são fáceis de carregar, não precisa de geladeira ou não ocupa espaço nas bolsas, então são sempre as opções para beliscar à tarde, no meio entre uma refeição principal e outra, é sempre bacana, sempre carregar essas coisinhas. Bacana. E Thaís, na verdade assim, a gente sempre ouve todo mundo falar que água é fonte de vida, é importante, isso todo mundo já sabe, né? Mas o que é muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo é que temos que beber no mínimo 2 litros de água por dia. E recentemente, pra mim foi novidade. Eu não sabia que água, na verdade, não é 2 ou 3 litros. Cada pessoa tem uma quantidade correta, uma quantidade adequada para a pessoa. Como que eu fico sabendo, Thaís, qual é a quantidade adequada que eu devo ingerir? Então, a quantidade adequada é individualizada por pessoa. Então, a gente tem uma fórmula que a gente usa para adultos,
que é para adultos saudáveis, né? Não entrando as pessoas doentes, que às vezes alguma patologia tem que ter uma restrição hídrica. Mas para adultos saudáveis a gente utiliza 35 ml por quilo de peso. Mas o Guia Alimentar da População Brasileira, não o novo agora que saiu, mas acho que o de 2014, ele recomenda de 6 a 8 copos de água por dia, que daria em média de 2 litros. Então, menos de 2 litros, o corpo já entra num estado que a gente fala de sofrência, ou seja, a sede é o primeiro sinal de desidratação. Então a gente tem que aprender a beber água não quando tem sede, entendeu? Então a gente tem que beber água antes disso. Então quando a gente sente a sede, o corpo já está avisando, ó, tô precisando de água, já estamos entrando em estado de desidratação. Por isso que a gente bebe água. Mas seria 35 ml por quilo de peso. Crianças, a gente tem sempre que estar oferecendo, crianças e idosos, porque eles acabam não tendo vontade, esquecendo, principalmente criança. Criança, às vezes, não quer nem saber de comer, né, Thaís? Ela quer brincar só. Então, a gente sempre tem que oferecer para a criança a água mesmo. Não é suco, não é refrigerante, é a água. E, Thaís, um outro ponto que eu acho importante também a gente falar. Nós sabemos que algumas empresas têm rotinas, né, diferentes umas das outras. Tem empresas que têm um refeitório próprio, com nutricionistas. Tem empresas que pagam um vale-refeição, né? Então, muitas vezes a pessoa ela recebe o benefício e vai no restaurante. Mas também tem pessoas que trazem a famosa marmita, né? Já tem um espaço adequado na empresa, onde a pessoa aquece a refeição dela. E quanto a isso, Thaís, essas pessoas que trazem a marmita para o trabalho, tem algum recipiente específico, mais adequado, de plástico, de vidro? Tem algum recipiente adequado? Tem. Os melhores recipientes para guardar qualquer tipo de alimento são os de vidro. Não pega odor, é fácil de limpar. E os de plásticos, que geralmente são as marmitas que eu carrego, a maioria carrega, a maioria tem uma substância chamada bisfenol A. Bisfenol A tem estudos que estão comprovando que ele, quando liberado, está causando alguns tipos de câncer e até problema neurológico. Então, eu aconselho que, se não puder levar em recipiente de vidro, porque eu sei que quebra, N fatores que dificultam a gente utilizar o vidro no dia a dia, quando for esquentar, colocar num prato. Não esquentar diretamente o plástico para evitar essa liberação maior ainda de bisfenol A. Então você vê, né, quantas informações que a gente não sabe e que às vezes a gente até sabe, mas não dá importância, mas a gente pode estar se envenenando, né? Então temos que ter atenção a isso também. E aí, Thaís, a última perguntinha, né, que não quer calar. A gente, quando entra nessa de fazer uma dieta, a gente entra naquela paranoia de olhar rótulos, né? Ai, será que eu estou ingerindo muita caloria, muito carboidrato? Thaís, e qual é a maneira adequada para fazermos a leitura do rótulo? A maioria das pessoas só leem a parte da tabela, do valor nutricional. Então vai lá só na caloria, tem 50 calorias, tá ótimo, não vou engordar. Mas o que importa é realmente a lista de ingredientes. Qualquer produto que você for comprar, a gente tem que aprender a analisar a lista dos ingredientes. O primeiro ingrediente que aparece é o que o alimento mais contém. Então, geralmente, pode até fazer isso no mercado, pegar 2 tipos de pão integral. E você vai lá no ingrediente e vai ler. O primeiro ingrediente está escrito farinha branca enriquecida com ácido fólico, açúcar ou gordura, e o terceiro ou quarto item que vai ser a farinha integral. O pão que for integral, o alimento que for integral, vai constar no primeiro item farinha integral. E isso serve para tudo. Se você for comprar um alimento e o primeiro item for açúcar, ele é rico em açúcar. E essas foram as dicas do Foco Empresarial de hoje. Nós vamos deixar o contato da Thaís, que dá atendimento clínico. Se você quiser, agende uma consulta com ela, tire suas dúvidas. Uma boa nutrição, uma dieta, ela realmente é válida quando é acompanhada por um profissional da área. Gente, muito obrigada, até mais, tchau, tchau!